Gostaria de falar que o livro de Apocalipse tem pelo menos 4 propósitos, segundo os teólogos. Primeiro propósito, a soberania de Deus em Cristo naquela época e em todos os tempos. É demonstrar que Deus é soberano em todos os momentos. Segundo propósito, a natureza satânica da adulação contemporânea que havia naquela época e que ainda hoje do Estado, na pessoa do imperador. Terceiro objetivo, terceiro propósito, o juízo inescapável do Senhor sobre aqueles que se submetem ao pseudo-Cristo e não ao Cristo de Deus. E em quarto lugar, o quarto propósito é demonstrar que a vitória de Cristo é garantida. Esses são, em resumo, os 4 propósitos do livro de Apocalipse. Como estava a igreja naquele momento? O contexto da igreja era do início da perseguição. Domiciano era o imperador na época em que João estava exilado na ilha de Patmos. E começava a perseguir a igreja de forma sistemática. Havia perseguições à igreja, mas não era uma perseguição estatal e generalizada. Era uma perseguição que era regionalizada, estava em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias. A apostasia estava se aproximando. A fraqueza da igreja se tornava cada vez mais evidente. A primeira liderança, o apóstolo Paulo, o apóstolo Mateus, Lucas, Barnabé, já havia morrido. E a pergunta, qual é o futuro da igreja, já estava naquele momento. Havia dúvidas a respeito de quem reservava o futuro para as pessoas que estavam vivendo naquele primeiro século. E a heresia começava a ganhar espaço. Mais e mais pessoas aderiam ao pensamento chamado de gnosticismo, em que, por influência filosófica do platonismo, as pessoas pensavam que o céu era lá, que a vida era aquilo, e que a matéria, na verdade, era ruim. Então a ressurreição dos corpos não fazia sentido, e que Jesus não havia ressuscitado. E que, na verdade, as pessoas deixavam de existir e passavam a ser almas desencarnadas que iam para algum lugar chamado céu e lá permaneceriam para sempre, conhecendo o eterno de forma filosófica. Qual é que é o contexto da igreja hoje? Teologia da prosperidade. Os templos têm enchido, não pela divulgação da verdade do Evangelho e nem pelo compromisso da adoração ao Deus verdadeiro, mas pelo interesse dos ouvintes em ficar ricos, trocarem suas esposas por mulheres mais jovens, adquirirem mais e mais propriedades, e assim templos em que o Evangelho de Jesus tem sido pregado vão cada vez mais fechando em muitos lugares da terra. Pastores têm se suicidado, igrejas têm fechado suas portas ou têm vendido a fé para se tornarem relevantes, e algumas que não vendem a fé têm vendido seus templos porque eles estão vazios, não são frequentados por ninguém além de baratas e aranhas, que são entregues às teias de aranha. Os crentes vão perdendo a fé. A Bíblia é cada vez levada menos a sério. As suas doutrinas estão sendo distorcidas ou abandonadas. E os crentes estão fazendo coro em discurso de ódios e de ódio pela internet. E nós cada vez mais vendo que o amor está se esfriando não lá fora, mas aqui dentro. E muitas das pessoas que reclamam da falta do amor delas, dos outros para com elas, normalmente são pessoas que também não amam as outras. E aí você se preocupa com a igreja, eu me preocupo com a igreja, e nós ficamos preocupados, ficamos de cabelo em pé, e algumas pessoas estão até perdendo cabelo com isso. Qual será o futuro da igreja? Você está preocupado com a igreja? Com certeza essa era uma preocupação que havia também no primeiro século. E se havia dificuldades fora e dificuldades dentro, a mensagem de Apocalipse vem exatamente nesse contexto. É o último livro da Bíblia a ser escrito. É o momento que os apóstolos, exceto João, estão todos mortos. E o futuro da igreja agora se torna cada vez mais nebuloso, e as pessoas apenas podem se entregar na confiança não dos apóstolos que viram a pessoa de Jesus, mas o próprio Espírito Santo de Deus que lá estava e que dizia: sou eu quem vou sustentar a igreja. É agora que a mensagem de Jesus, eu edificarei a minha igreja, está sendo colocada à prova. E então João
é convidado para ir ao céu, para confortar a igreja e ver as coisas que vão acontecer. Mas antes que você olhe para o texto, eu gostaria que você pensasse aqui comigo, porque muita gente, inclusive hoje, e eu não vou aqui discutir a experiência de ninguém. Tem gente por aí que está dizendo que foi arrebatado e foi para o céu, que teve uma experiência de morte ou quase morte. E essas pessoas começam a descrever como é o céu. E eu também já ouvi algumas dessas descrições. E na verdade, eu confesso a vocês, eu acho interessantíssimo cada uma dessas descrições. Quando alguém fala que eu fui arrebatado, eu fui para o céu, eu já começo a prestar atenção. Quer adquirir minha atenção e falar, eu tive uma visão do céu. Eu já fico querendo saber como foi, né? E aí eu paro até de falar para a pessoa, me falar. E eu vou escutar. E eu já ouvi descrições, filmes sobre isso, livros sobre isso. Tinha até uma senhora chamada Rebeca Brown, ao invés de ter ido para o céu, ela foi para o inferno e escreveu um monte de livros sobre isso. Das visões do inferno não tem muito interesse não, mas do céu eu gosto de ouvir. E aí as pessoas vão descrevendo que foi assim. Até recentemente tem um filme na Netflix de um pastor, acho que era na Netflix, que teve uma experiência de morte ou quase morte, foi para o céu, viu o céu de uma forma, encontrou alguns amigos. E normalmente como as pessoas descrevem o céu? Existe uma porta. Normalmente, pensa que isso não é verdade, essa porta está fechada. Outras pessoas vão e veem algumas pessoas conhecidas. Eu fui para o céu e eu vi João. Eu fui para o céu e vi Moisés. Fui para o céu e vi o apóstolo Paulo. Normalmente as pessoas vão vendo tantas coisas. E eu acho interessantíssimo que João, quando foi para o céu, ele não viu nada disso. A coisa que mais chamou a atenção de João é aquilo que ele repete 12 vezes nesse capítulo. Quem contou foi o Warren Williams, eu mesmo não contei não. Mas você pode contar agora e ver se a conta dele está certa. 12 vezes, é a primeira coisa que ele vê quando ele bate o olho no céu, e é a coisa que mais lhe chama a atenção, e tudo que ele descreve na sua visão está baseado nisso que ele chega lá, vê e ele não esquece. Sabe o que é? Vamos ler então. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Olha só, boas partes das pessoas quando falam que teve uma visão do céu, vê uma porta fechada. João viu uma porta aberta, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Meus irmãos, até agora João não viu nada no céu, ele só viu a porta aberta. Ele disse, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que se eu entrar eu volto? Eu pelo menos pensaria assim, né? Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. E o que João viu? E eis armado no céu um trono. A primeira coisa que João bate o olho e vê é que no céu tem um trono. Segunda coisa que ele vê é que alguém está sentado no trono. E no trono alguém sentado. Tudo que ele vai lhe chamar a atenção, meus irmãos, está relacionado a isso. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, meus irmãos, João está preocupado com o que até agora? Com o trono. Nada lhe sai mais da cabeça dele do que o trono. A primeira visão que nós encontramos no livro de João, assim mesmo, a visão, para João sair descrevendo os negócios lá e ficar impressionado, e a partir de então ele ter só a visão, é o trono. O que está no trono, sentado no trono, ao redor do trono, diante do trono, que sai do trono, a preocupação dele é o trono. E aí ele continua, versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, boi, um boi filhote. O terceiro
o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daqueles que se encontram sentados no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Aqui é um amém, mas não é tão amém, porque o 4 e o 5 é uma visão só. Aqui ele começa a visão e depois ele continua. A maior preocupação de João é que tem um trono, que tem alguém sentado no trono, e tudo o que acontece no céu está relacionado ao trono. Aí você já pode fazer um monte de crítica de um monte de pessoa que já falou, que já foi para o céu, que já viu. Ele viu tudo, menos um trono. Ele viu tudo, menos alguém assentado no trono. Ele viu tudo, menos seres celestiais que estão ao redor do trono, se prostram diante daquele que está sentado no trono, cuja glória é maior do que tudo aquilo que João foi capaz de ver. Não é interessante? Eu pelo menos acho interessante. As pessoas dizem que foi para o céu, teve um monte de visão e nunca viu um trono. Já João bateu o olho, a primeira coisa que ele viu, um trono. E foi a coisa que mais chamou sua atenção. De modo que tudo mais está organizado em função do trono que ele viu. Meus irmãos, se João está tão preocupado em dizer que há um trono, alguém sentado nele, e alguém que dele governa, a mensagem que ele quer passar, e é a mensagem que nós transmitimos, nós repetimos, nós reverberamos, é a mensagem de João, é a mensagem do texto, é a mensagem que está na Bíblia, é que Deus está no controle. Então o tema da nossa mensagem é o seguinte: uma mensagem para quem está preocupado com o futuro da igreja. Deus está no controle. Uma mensagem para quem está preocupado com o futuro da igreja. Deus está no controle. Os irmãos já pensaram aqui? Por exemplo, no dia, nós não queremos que isso aconteça, mas um dia isso vai acontecer, se Jesus não voltar. Já pensaram no dia quando o seu Paulo for chamado para a glória? Tem gente que já perguntou: o que será da igreja, não é? Quando Deus falar: Paulo, não porque me persegue, mas não porque chamou de Saulo, né? Vem para a glória. Tem gente que se pergunta: quando o seu Paulo partir, o que será da igreja presbiteriana de Paraguaçu Paulista? Aí eu quero ver. Ainda tem gente que diz: aí eu quero ver, né? O que será da igreja quando o seu Paulo for embora? E às vezes a gente começa a se preocupar exatamente com figuras chaves dentro da igreja. A gente pensa: e agora? Fulano de tal morreu, e agora? Presbítero foi embora, pastor morreu, família tal foi, e agora? Para você que está preocupado com o futuro da igreja, Deus está no controle. Para você que está preocupado com as perseguições que estão vindo sobre a igreja, Deus está no controle. Para você que está preocupado porque tem pastor se suicidando, gente se suicidando dentro da igreja, famílias estão se desfazendo numa velocidade cada vez mais rápida, as pessoas não estão levando nem 5 anos para se divorciar, elas estão se divorciando no primeiro ano, no segundo. Pais matando filhos, filhos matando pais, embora isso não seja tão novo assim sobre a terra. Mas parece que o mundo está se perdendo, as igrejas estão se fechando. As únicas igrejas que realmente tem bastante gente são as igrejas que estão vendendo o evangelho por meio da teologia da prosperidade. O que será da igreja? Que mensagem é que Jesus passa? Deus está no controle. Deus está no controle.
Mas a primeira pergunta que você vai fazer para mim é: no controle de quê? Não é? Porque quando a gente fala que alguém está no controle de alguma coisa. Igual quando você está na sua casa e está sentado de frente à sua televisão, à sua Smart TV, e aí você vai trocar de canal com o uso de quê? Você vai se levantar. Já pensou num negócio desse? Você vai se levantar de seu sofá, vai se dirigir àqueles incríveis e intermináveis 1,5 metros, e você vai girar o seletor da sua televisão, e lá você vai mudar de canal. É assim que você faz? É assim que você faz na sua casa? Não, você tem o que na sua mão? Você tem o controle. O controle, você já pensou que Deus está no controle? Ele também tem o controle. De quê? De quê? Ele tem o controle de quê, meus irmãos? Ele tem o controle. A forma como ele age nesse texto demonstra aquilo que ele controla. Mas a visão que nós observamos do trono e as suas implicações, as suas repetições, mostram o que ele controla. Primeiro, Deus está sentado no trono. Significa que ele tem o controle. Isso aí os irmãos já entendem. Segundo lugar, ele está ao redor do trono. Ou melhor, ao redor do trono existe um arco-íris. No arco-íris é o símbolo de um pacto de Deus com os homens. Os irmãos se lembram de qual pacto? É o pacto da preservação. Gênesis 9. Pacto feito com Noé, o mediador. Quando as pessoas olhassem para o pacto, que elas lembrariam? Que Deus prometeu não destruir tudo. Então, ao olhar o arco-íris, o que João está vendo? Que Deus está no controle para sustentar a sua criação. Mas ele continua: os adoradores se prostram diante dele. Aqui é uma certa controvérsia entre os teólogos. Os comentaristas, alguns dizem que os 24 anciãos são homens que representam a igreja. 12 representam a igreja do Antigo Testamento, 12 representam a igreja do Novo Testamento. Pois no Antigo Testamento pessoas foram salvas sem participarem exatamente do povo de Israel. Eles são anteriores ao povo de Israel. Noé é anterior ao povo de Israel. Você não pode chamar Noé de israelita. Você não pode chamar Sete de israelita. Você não pode dizer que Adão é israelita. É um anacronismo. O que é anacronismo? A pessoa já vai anotar lá, o pastor falou anacronismo. O que é anacronismo? É você tirar a coisa do seu contexto histórico. Não tinha Israel ainda, Noé foi salvo. Não tinha Israel ainda, Abraão foi salvo. Entendeu? Não tinha Israel ainda e José foi salvo. Pois então, os adoradores do Antigo Testamento e os adoradores do Novo Testamento estão lá representados. Mas para outros, esses 24 anciãos, na verdade, representam a corte celestial, anjos e mais anjos. E quem representa de fato a criação não são os 24 anciãos, mas são os 4 seres viventes que estão diante dele. Porque se os irmãos perceberem, os 4 seres viventes têm a cara e a feição de todos os seres vivos na terra, exceto aqueles que vivem no mar. Os bois representa os animais domésticos. Quando você olhar para o seu cachorrinho, chegar em casa, você vai olhar para ela, para a sua cachorrinha, e vai dizer: você estava representada no céu. O novilho representa os animais domésticos. O leão representa os animais selvagens. A águia representa as aves do céu. E se você quiser uma representação de todos os seres viventes, lembre-se que o trono está sobre o mar. Só que o mar também tem 2 interpretações, e eu também vou trazer. Vou falar logo já, porque senão você vai ficar curioso, você vai parar de prestar atenção no restante da mensagem. O que o mar representa? 2 opções. No livro de Apocalipse, irmão, sempre vai ter algumas opções. Dificilmente haverá uma unanimidade. Com respeito ao porquê João vê isso, é unânime. Dispensacionalistas enxergam as mesmas coisas. Aliancistas enxergam as mesmas coisas. E quem não sabe o que é, também enxerga a mesma coisa. A grande mensagem do início do livro de Apocalipse é: existe alguém sentado no trono que governa tudo e que decide a história.
Ele está no governo da história. Ele decide tudo o que acontece. O mar tem duas possibilidades. Primeiro é o mar mesmo. Segundo é a representação da oposição a Deus. Porque os irmãos vão ver, a besta que emerge do mar é o anticristo. É aquele que vem do governo dos homens para se opor a Deus. Então quando você vê o mar silencioso e calmo como um cristal, você vê que Deus de fato está governando sobre a oposição. Domiciano, você não governa o mundo, Deus está sob o seu governo. Você está sob os pés do Deus Todo-Poderoso. Você se autoproclama autocrator. É grego? Pastor, ele falava grego? Falava. Qual que é o título de César Domiciano? Autocrata, autocrator. E ele usou esse título em grego. Qual que é o título que está sendo atribuído a Deus nessa visão? Pantocrator. Significa Senhor de tudo, inclusive de Domiciano, inclusive de César, inclusive do Império Romano. Até as expressões gregas do original são respostas àquilo que os homens estavam fazendo na terra. Deus tem sobre os seus pés os seus inimigos. Inimigo não pode fazer oposição a Deus se Deus não conceder que ele faça, e nos limites que ele conceder. Nos limites que ele conceder. Mas passado isso, nós vemos saindo do trono sinais da tempestade, retratam o juízo de Deus e a seriedade da sua presença. Quando Deus esteve presente no Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos e fazer o pacto com o homem, tempestades, granizos, raios, relâmpagos para demonstrar a seriedade da sua presença. Vocês já estiveram perto de um relâmpago? Já viu aquela tempestade que o vento está botando tudo para cima? Agora pensa isso no meio do mar. Melhorou? Melhorou? Agora ficou legal, né? Já estava ruim, agora ficou legal, né? E você vê aquela nuvem escura, e lá a única coisa que você vê é raio, e o vento está levando tudo isso. Você fica com medo ou não fica? Só se você não for gente normal. Do contrário, você vai ter medo. A presença de Deus é uma presença séria e solene. Ele despede raios para dizer: eu estou acima de vocês, eu estou no controle dos inimigos, eu estou no controle da natureza que vem me prestar culto, eu estou no controle das hordas e das hostes celestiais. Não há nada que eu não controle. Diante do trono, tochas de fogo, a plenitude do Espírito Santo sendo demonstrado como vinda do trono, e o mar de vidro, cuja explicação já dei, e ao final, louvores ao que está sentado no trono. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da igreja. Ele está no controle da natureza. Os seres viventes que representam a natureza vêm e se ajoelham, se prostram diante dele. De dia e de noite eles o cultuam. Ele está no controle da história. Quando João vê uma porta aberta, ele ouve daquele que fala: sobe para aqui e te mostrarei não as coisas que podem acontecer, não as coisas que possivelmente acontecerão, não as coisas que provavelmente devem acontecer, mas as coisas que vão acontecer, que devem acontecer, porque ele está com o controle da história nas mãos dele. Ele é o Senhor da história. Ele sabe o que vai acontecer até o último dia, porque ele manda até o último dia. É interessante, meus irmãos, é que eu me permita um parêntese filosófico. A filosofia contemporânea tem acreditado, sobretudo pós-moderna, tem acreditado que existem mais coisas a respeito das nossas decisões que a gente não sabe, que na verdade a gente não entende muito bem o funcionamento da máquina humana. O homem, segundo eles, é uma máquina, e essa máquina tem coisas que fazem com que o homem decida, e sem que nós saibamos exatamente por que ele decide desta forma. Meus irmãos, até a filosofia é determinista. Ela sabe que existem coisas por trás das nossas decisões. Vou botar
um parêntese em cima do outro parêntese. Só quem acredita que o homem realmente toma todas as decisões livres e desimpedidas é só um sujeito que recebe o apelido de arminiano. Ninguém mais acredita nisso. Só o arminiano acredita. Passou aqui que é arminiano. Digita lá no Google, você descobre. Arminiano. Arminiano é aquele que acha que o homem é livre para decidir o que ele quiser. Nenhum psicólogo pensa assim. Filósofos não pensam assim. E os teólogos da Bíblia não pensam assim. Há coisas por trás das decisões humanas. E essas coisas que estão por trás da decisão humana, elas estão sob o governo de Deus. Mostrarei as coisas que devem acontecer e que vão acontecer. O que ele está dizendo isso para João? O que ele está dizendo isso para a igreja? Eu estou no controle da história. Ele está no controle de seus inimigos. O mar representa a revolta dos inimigos. A oposição se encontra debaixo dos seus pés. Enquanto César se autoproclama autocrator, Deus é pantocrata. Ele é legislador de tudo. Ele decide tudo. Como se todo mundo e o universo fossem como marionetes nas suas mãos. Porque Ele manda. E quando Ele manda, as coisas acontecem do jeito que Ele manda. Embora alguns pensem que Deus tem que ficar se virando com o livre-arbítrio de todo mundo. Já pensou 7 bilhões de homens na Terra com livre-arbítrio, decidindo todas as coisas de forma desimpedida. Um belo dia um sujeito resolve: agora eu vou virar uma águia e vou voar. E sai da janela voando. O que vai acontecer? Ele vai se esborrachar no chão, né? Ele vai virar pasta humana no chão. Ele não tem essa liberdade, embora pessoas acreditem que tenham liberdade para fazer todas as coisas de forma totalmente e absolutamente livre. Mas, meus irmãos, eu pergunto, a segunda pergunta é: por que Deus está no controle? Uma mensagem para quem está preocupado com o futuro da igreja. Deus está no controle. Por que Ele está no controle? Porque Ele e não minha vontade. Porque Ele e não a ciência. Porque Ele e não o Estado. Porque Ele. A resposta, meus irmãos, está nos cânticos na adoração. Porque Ele é santo, 3 vezes santo. Ele é poderoso, ninguém é tão poderoso quanto Ele. Ele pode mais, o ditado já diz: quem pode mais chora menos, né? Tem muita gente que acha que pode muita coisa, não pode nada. A gente não consegue definir nem o tamanho da nossa vida. A gente não sabe quantas horas nos sobram de vida. Eu não sei da minha, você não sabe da sua, ninguém sabe da vida de ninguém nesse respeito. Nós não estamos no controle. Deus está. Ele é poderoso. Ele é eterno, que Ele que era, que é e que há de vir. Ele não tem dia de nascimento, Ele não tem dia de morte. Ele existe para sempre. Por que Ele está no controle? Quem vive tanto quanto Ele? Quem cuja vida é tão longa pode se aproximar da vida dEle? Ele é também digno. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. E o que mais Ele é? O Criador, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ao arrepio de quem pensa de outra forma, Deus criou todas as coisas com um propósito específico. Como o homem quando não cria, mas ele constrói um relógio, ele constrói um relógio para ver as horas. Quando nós construímos um sapato, nós construímos um sapato para quê? Para andar. Ninguém usa sapato como luva, sobretudo aquele que formou. E se sair usando um sapato como luva pela rua, vão duvidar da sanidade mental dele, né? Vão achar que ele enlouqueceu. Nós fazemos as coisas, usamos as coisas conforme o propósito que nós criamos. Avalie então Deus. Crie o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Crio todos os animais, crio os peixes no mar, crio a vegetação, crio as estrelas, com o propósito que Ele determinou, para que elas cumpram aquilo que lhes cabe diante da vontade de Deus. Por que Ele está no controle? Porque Ele é o Criador. Ele nos fez, e Ele nos fez com determinados propósitos. Os projetos estão na mão dEle. É a mesma coisa que o relógio falar: a partir de agora eu quero ser calçado como um sapato e não colocado no braço para ser visto a hora.
pode falar isso só se for na Bela e a Fera da Disney e o relógio falar, mas tudo bem. Tá lá no relógio falar, o relógio é o horlógio fala, a partir de agora eu quero ficar no pé das pessoas e eu quero servir de calçado para as pessoas. Não vai dar certo. A mesma coisa, meus irmãos, é a criação, algo se rebelar e dizer, não, eu não vou cumprir o meu propósito, eu não vou cumprir o meu projeto. Nós somos seres criados com propósitos, com projetos que estão na mão de Deus. Algumas pessoas podem dizer, não, a vida não tem nenhum propósito e eu decido o propósito da minha própria vida. Permita-me aqui fazer uma crítica a esse pensamento. Existe uma coisa chamada evolucionismo. A ciência contemporânea afirma, fez uma cosmogonia contemporânea. Antigamente, na época do apóstolo Paulo, se imaginava que a Terra havia sido formada por um espirro de Júpiter ou por um pensamento de Zeus. Deuses daquela época, deuses pagãos. Hoje em dia, nós pensamos o quê? Que a Terra veio a existir por causa de uma singularidade. O que é singularidade? Quando alguém falar alguma coisa é uma singularidade, porque ele não sabe o que é. Então houve uma singularidade, uma coisa que ele não sabe o que é, que condensando matéria, tempo e espaço, explodiu e deu origem à vida, e veio a vida aparecer aqui na Terra, e sob condições até hoje. Ninguém sabe explicar por que tudo deu certo. A verdade é que deu certo e que nós estamos aqui. E evoluímos de seres que são ancestrais comuns entre nós e os gorilas e os chimpanzés, mas que se separaram no passado. Como que eu concluí isso? Por quê? Porque existem semelhanças entre nós e os chimpanzés, e porque em determinada época da história, na minha datação do carbono, aí pastor, não estou entendendo nada desse negócio, vou voltar para a aula de química, geologia, biologia lá. Vai lá no Google e presta atenção na história que o povo conta. Então vai na Netflix e assistir Stranger Rock, acho que é esse o nome do negócio lá, com Will Smith. Você fica assistindo só Maluco no Pedaço, você vai ficar por fora. Assiste também lá o outro. Atende, como dizem os juristas, com grão de sales, com grão de sal. Vai ali com cuidado, não põe muito para salgar e não vai pôr todo dia, entendeu? Então vai fazendo mais ou menos dessa forma. Aí você vai pensando, você vai vendo o que eles estão falando. Que todo este universo que existe surgiu do nada e caminha para o nada. Mas a pergunta é, toda essa evolução, eu não estou falando que ela existe, eu estou entrando no argumento para criticá-lo de dentro para fora. Todo esse negócio de o mundo veio por evolução, ela é aleatória? Aí o sujeito fala, é aleatória. Aí eu pergunto, por quê? Porque ela não pode ter sido conduzida para dar tão certo como ela realmente deu. Eu não quero acreditar que ela foi conduzida. Isso é que uma opção. Porque o contrário de evolucionismo é fixismo. Ou seja, é afirmar que as espécies não evoluem. O contrário de evolucionismo não é cristianismo nem ateísmo, é fixismo. Evolucionismo não está dizendo que existe um Deus ou não existe um Deus. O evolucionismo não diz que existe alguém que está conduzindo a evolução, ele só diz que algo evoluiu. As pessoas afirmarem que ninguém conduziu a evolução é uma escolha dela, é uma filosofia que ela quer ter, porque a natureza não está dizendo eu sou aleatória, a natureza não está dizendo ninguém me conduziu, a natureza não está dizendo não tem ninguém por trás de mim, a única coisa que existe sou eu, a matéria. A natureza não está dizendo nada disso, mas o homem está enxergando isso. Por quê? Porque é algo que ele quer ver. É um compromisso que ele quer ter. O compromisso de não ter compromisso moral e ética de prestar contas a alguém, a um Deus. Não estou dizendo que a evolução está certa. O que eu estou dizendo é que mesmo os evolucionistas deveriam parar para pensar e dizer: a evolução não está afirmando que é aleatória, só está falando que é evolução. A aleatoriedade, ou seja, dizer que ninguém conduziu a evolução, é uma escolha minha. Isso se chama materialismo. Eu sou materialista, eu só acredito na matéria.
Quando Carl Sagan, escrevendo, e naqueles filmes antigos, o Cosmos, e diz, a única coisa que existe é a matéria, é uma opção dele. Porque o universo não está anunciando que a única coisa que existe é a matéria. Muito pelo contrário. A ordem do universo, a ausência de colapsos que impedem a vida, a formação das estrelas e a forma como tudo dá certo para esse cantinho do universo, unicamente demonstra exatamente o contrário, que é matematicamente muito ilógico a gente existir. Por que, meus irmãos, Deus está no controle? Porque Ele é o Criador. Quando eu tiro o Criador, eu falo, não tem ninguém no controle. Os irmãos já entenderam porque tem gente que defende essa ideia de evolução com unhas e dentes? Não é tanto porque ele pensa que a evolução tenha sido de fato algo aleatório, mas porque ele precisa que tenha sido aleatório, porque se não foi aleatório, alguém está no controle e ele vai ter que prestar contas. Já perceberam o negócio? É perigoso, não é? Aí vem um menino lá no colégio, vem um menino e fala para o professor, professor, eu creio em Deus. Aí o professor dá uma risada e fala, que negócio, você tem que crer na evolução. Aí o menino fala o quê? Porque o contrário de Deus é evolução. Aí você vem no domingo, ouve o pastor Felipe e escuta exatamente que não é. Não é. Aí você fala, tudo bem, as coisas evoluem. Mas há alguém por trás da evolução? Não, essa é uma escolha sua. Porque a natureza não fala se tem ou se não tem. Essa é uma escolha sua. E se eu escolho crer que há um Criador, você está escolhendo crer que não há. É uma questão de fé. Terceiro lugar, como a igreja reage? A terceira pergunta, reação explícita. A nossa própria honra é menor do que a honra de Deus. Os anjos ou os homens ali representando a natureza, quando eles percebem a presença do Senhor, eles tiram suas próprias coroas, depositam aos pés do Senhor. Meus irmãos, tem muita gente na igreja que, ao invés de tirar as suas próprias coroas e colocar a coroa aos pés do Senhor, quer tirar a coroa do Senhor e pôr na cabeça dele. Ou na verdade, essa igreja não me respeita, essa igreja não me honra, essa igreja não me prestigia, essa igreja não dá atenção para mim. Sabe o que você está querendo? Você está querendo é que as pessoas tirem suas coroas e ponham na sua cabeça ou nos seus pés. Quando na verdade o que nós devemos fazer quando estamos na presença do Senhor, dizer, a minha dignidade que eu penso que existe, eu estou abrindo mão e eu estou colocando aos teus pés. Tu és digno, ó Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Essa é a reação da igreja. Mais importante que minha própria honra é a honra de Deus. O culto, portanto, é teocêntrico. O culto é cristocêntrico. Apocalipse 5, versículo 13, está no próximo texto. Até agora nós estamos vendo a criação. A partir do capítulo 5 nós vamos ver a redenção. Pensa que a visão de João saiu do tempo. E agora ele está fora do tempo, olhando as coisas como se fosse uma paisagem. Não uma sucessão histórica naquele momento, mas um quadro que lhe é pintado em sua presença, e ele pode ver cada uma dessas situações. Ele viu a criação no capítulo 4, ele vai ver a redenção no capítulo 5. Então no capítulo 5 que ele vai ver? O Cordeiro, sentado onde? No trono, governando todas as coisas. O culto é cristocêntrico, o culto é teocêntrico. A igreja deve prestar glória ao Senhor. Nenhum homem é digno, nenhum anjo é digno de receber a glória que Deus merece. E se nós chegamos na igreja e queremos glória para nós estamos com um problema teológico sério. Nós estamos com uma esquizofrenia teológica. Nós perdemos o parâmetro da realidade. Pastor, ninguém quer saber de mim. Ninguém está aqui para querer saber de você mesmo. Nem você mesmo está aqui, tenho certeza, para querer saber de alguém. Nós viemos aqui adorar ao que vive para sempre, ao que reina, ao que está sentado no trono, ao que governa todas as coisas. E nós estamos aqui juntos. Ninguém vem aqui para te adorar, não. As pessoas vêm aqui para adorar ao Senhor. E você mesmo deve pensar assim.
A reação, permita-me aplicar. A igreja se torna vitoriosa na terra quando percebe que já venceu no céu. Quando nós olhamos o retrato da igreja no céu, nós percebemos que na terra é como um sopro passageiro. As dificuldades vão passar. Por isso, meus irmãos, recapitulando, uma mensagem para quem está preocupado com o futuro da igreja: Deus está no controle. Fiz 3 perguntas. Primeiro, no controle de quê? Segundo, no controle por quê? Por que é Ele quem controla? E em terceiro lugar, como a igreja reage? Minha esposa já falou que os meus sermões são tudo assim. O primeiro tópico desse tamanho, o segundo é desse, o terceiro é desse, não tem muita harmonia. Eu confesso que também não é tanto uma preocupação minha com o estilo, eu sou muito mais preocupado até que os irmãos entendam o tema central até do que as próprias divisões. Se o irmão sair daqui entendendo que Deus está no controle, você que está preocupado com o futuro da igreja, Deus está no controle, você já entendeu muita coisa. Você já entendeu muita coisa. E é exatamente esta a visão. Só que você tem que encontrar essas verdades do texto. Porque senão eu gastei aqui meia hora falando por quê. Não é? Você tem que saber de onde que eu tirei isso da Bíblia. E onde que está. A melhor forma de saber interpretar um texto é pegar o dedo e colocar em cima da palavra, para saber de onde saiu. Com o dedo, igual o quadro de João Calvino, que aparece ele falando e com a mão apontando para as escrituras. O versículo que ele está dizendo está baseado onde? Aí ele vai lá e aponta com o dedo. É assim que a gente tem que fazer. Você está preocupado com o futuro da igreja? Não fique. Deus está no controle. Você está preocupado com o seu próprio futuro? Deus está no controle. Aquele que está sentado sobre o trono, ele não perde o controle. Os inimigos não conseguem fazer oposição. A natureza vem de prestar culto. A história aprende que os seus limites estão na própria vontade de Deus. Os anjos, os seres viventes, toda a natureza honram a Deus, porque Ele é o Criador. E o Criador colocou nas coisas que criou o propósito delas. E se as coisas não cumprem o seu propósito, elas vêm prestar contas. Nosso desafio, portanto, irmãos, é manter acesa a chama do chamado da nossa vocação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Permanecermos fiéis, suportarmos um pouco mais e discernir que as coisas que acontecem no mundo acontecem sob a perspectiva da vitória no céu. Amém.